Espiritualidade, realidade ou ilusão? O que é, afinal, real no mundo em que a gente vive? Toda visão de mundo passa a ser apenas um ponto de vista do olhar do sujeito que observa a sua realidade e interpreta como verdade. E nós perguntamos: qual é a sua verdade? Algumas pessoas buscam a verdade ou o que seria uma verdade absoluta. Não é o ser humano de consciência absoluta. Nós possuímos uma limitação mental, consciencial, até biológica. Temos limitações ancestrais. Logo, qualquer visão que a gente tenha sobre o mundo é uma visão extremamente estreita e limitada. A gente poderia questionar: que visão tenho eu de Deus? O que poderia falar sobre a realidade última e primeira de tudo e de todos? A potência criadora, a potência geradora, aquele ou aquela que é o infinito, o ilimitado, aquele que não tem começo e nem fim. Como posso eu, dentro de todas as minhas limitações, definir ou entender Deus? Poderia definir Deus como a própria vida, aquilo que nos anima, que faz com que a existência aconteça enquanto fato. Deus, manifesto e manifestante em cada um dos seres que habitam essa nossa realidade, vendo por todos os olhos, falando por todas as bocas, ouvindo por todos os ouvidos, o todo e a parte limitada que somos nós, dentro da nossa arrogância ou do nosso ego, temos a pretensão da verdade, em meio a um mundo de ilusão. O que é esse mundo de Maia, senão a própria cocriação da realidade a partir dos limitados seres em descoberta do seu livre-arbítrio, transitando entre luz e sombra, ou como diria meu amigo Murilo Gun, entre o caos e a ordem, ali mesmo onde caminha Exu, ali onde caminha Hermes, ali onde caminha Osíris, ali onde caminha Caronte, por onde ele atravessa o corpo, a mente, a alma e o espírito, o que é as diferentes realidades, senão as diferentes percepções a partir do seu corpo, da sua matéria, da sua mente, da tua alma, daquilo que lhe atravessa no mundo ocidental. Tudo isso já está mais ou menos explicado por diversas tradições. Tudo isso já está mais ou menos explicado por algumas religiões e filosofias, aonde nessa sociedade colonial, patriarcal, ocidental, aonde uma parte do mundo europeu colonizou toda uma outra parte do mundo aqui, as Américas, e coloca a sua maneira, a sua visão, a sua ideia de realidade como verdade maior ou verdade última pregada nas religiões e nas filosofias, aonde, dentro dessa epistemologia do saber, diante das construções, das edificações do conhecimento, que direciona os mais diversos centros de estudos doutrinários, dogmáticos, filosóficos, aqui
nessa realidade, quase tudo passa pela cultura grega, quase tudo é influenciado por pensadores de 2400 anos atrás. A gente continua ainda pensando como Sócrates, como Platão, como Aristóteles, a gente ainda fica procurando como se encaixar em meio a realidades cartesianas, newtonianas, totalmente perdidos naquilo que seria o transcendente, na busca da verdade última. Então, a gente vai lá também em Platão, é citado a caverna de Platão, e ali nasce a ideia ou o mundo das ideias. Diz que viver nesse mundo é como um homem que vive em uma caverna, aonde na sua entrada há uma fogueira. E ali, na parede da caverna, ele vê sombras do mundo real que está lá fora da caverna. As pessoas passam e andam no mundo real e ele vê a sombra delas projetada ali na parede da caverna. Essa é a caverna de Platão, aonde ele usa essa ideia para idealizar a si mesmo o mundo das ideias, que é o mundo perfeito. Então, na filosofia de Platão se diz que além desse mundo material e imperfeito, como as sombras na parede de uma caverna, existe um outro mundo de perfeição, aonde tudo que existe aqui é uma cópia imperfeita desse outro mundo, o mundo das ideias. Platão é o filósofo que inspirou Agostinho a se tornar teólogo, e Santo Agostinho, assim como Aristóteles, é o filósofo que influenciou o maior dos teólogos cristãos, Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino, autor da Suma Teológica, o maior conjunto de conhecimentos e estudos que dão base, a base dogmática do cristianismo que nasce ali dentro de um seio católico, de uma construção romana dita universal, que é o significado da palavra católico. Ali, esses dois homens, Agostinho e São Tomás de Aquino, deram as bases de entendimento do que seria uma metafísica do cristianismo. E assim, inspirado no mundo das ideias, que é o mundo perfeito, Santo Agostinho traz a ideia do céu, o céu católico, para os cristãos, em contraparte do inferno, o que não existe, né, no judaísmo, no Velho Testamento, dentro da estrutura de próprio Cristo, de Yahshua, aquele homem que era um judeu. Então acreditava-se que existia o Sheol, para onde poderiam ir as pessoas que não tiveram uma atitude muito boa aqui nessa realidade. De certa forma, é comum a identificação com dois mundos, um superior e um inferior, aonde aqui a gente está totalmente perdido nessa realidade ilusória. Essa influência da filosofia de Platão que atravessa o cristianismo, o catolicismo, ela vai ainda ser muito presente na visão do espiritismo difundida por Hippolyte Léon Denis Arrivaio, conhecido como Allan Kardec, em torno de 1853, quando ele traz o espiritismo e começa a trazer uma ideia que é um mundo, o mundo dos espíritos é um mundo perfeito, e esse nosso mundo é só uma cópia dele. Isso é enfatizado nas obras de Chico Xavier, quando você lê O Nosso Lar, quando você lê outros livros psicografados e romances que dizem, depois da morte, você pode viver num mundo perfeito, se você tiver uma boa moral, um bom comportamento, fizer muita caridade, você vai para esse lugar que seria um céu católico agora à luz dos espíritos, onde todo mundo vive bem, tudo é uma maravilha, não tem problemas, a não ser que você teve uma vida muito ruim e você vai para um lugar imperfeito, e também ao renascer, se você não teve um histórico muito bom, vai renascer numa situação difícil, ou pode renascer numa situação boa como um missionário. E como é que a gente faz esse entendimento da vida e da realidade? Todas as pessoas que nascem de uma maneira ruim ou numa situação ruim, elas são responsáveis, elas são culpadas. Então, quais filosofias a gente tem para pensar a nossa realidade?
Segundo a cultura hindu e o hinduísmo, é Maia, o mundo da ilusão. Como faz para você rasgar o véu da ilusão? Os maias, a cultura tolteca, fala de 4 compromissos para você romper o mundo de mitote, o mundo da ilusão. Eles dizem aos toltecas que esse mundo da ilusão, ele é um mundo sonho. Segundo Dom Ruiz, no livro Os 4 Compromissos, ele diz: quando você dorme, você sonha. Quando você acorda, você acha que está desperto, mas a sua visão de realidade ainda é um sonho, porque você foi educado, você foi adestrado para se comportar de certa maneira e se adequar a um mundo agressivo, um mundo que te fragmenta, te dilacera, e você foi totalmente diminuído, você foi totalmente reprimido, reprimida, constrangido, você foi ali amassado, apertado para encaixar num mundo menor do que aquilo que você imagina que é possível, a perfeição, o mundo aonde você tem um acolhimento total. Pois diz Dom Ruiz que os 4 compromissos para você vencer esse mundo dos sonhos, ou que a gente fala o mundo da ilusão, é ser impecável com a sua palavra, não tomar nada para si. Mesmo quando alguém lhe agride, lhe diz alguma coisa, aquela pessoa é que tem um problema, não você. Não tomar conclusões do porquê que as coisas estão acontecendo assim com você, por que as pessoas reagem dessa maneira, e dar o seu melhor, encontrar a sua melhor versão. Então, esse é o mundo da ilusão. Qual é a sua realidade? Como é que a gente atravessa esse mundo rumo à nossa realidade maior? Gratidão, axé, arroz, saravá, namastê.